pandemia, porque a gente, não estou dizendo que não tinha pandemia, porque eu tratei muito, eu ficava horas sem dormir, teve muita gente. Agora eu vi muitos números inflacionados que não eram de Covid, acusando que morreu de Covid, e vi muito, por exemplo, muitas mortes que eles atribuíram ao Covid. Veio um colega meu falou que uma família que morreu no acidente de ônibus, acho que eles recebiam incentivos para dar o diagnóstico que a morte foi por Covid. Então vocês que falam que houveram 700 mil casos, nesses 700 mil casos tem um superestimado que eu não sei dizer o quanto, mas é bastante significativo. Assim, quem sou eu para desafiar o saber técnico do Ministério da Saúde, claro, que sob esta administração teve a façanha de, enquanto o mundo inteiro tem reduzido o número de vírus da AIDS, o Brasil é o único país do mundo civilizado que conseguiu aumentar o número de infectados pelo HIV. Então quem sou eu para desafiar o saber técnico do Ministério da Saúde? Não sou ninguém, não sou ninguém. O Ministério que é... Então, eu não estou contradizendo nada. Tudo aqui é a partir do relatório publicado. Por que eu estou insistindo nisso? Estou insistindo nisso para dizer que isto é uma notícia, isso é um fato relevante para qualquer ser humano, e o jornalismo precisa cobrir, não pode brigar com a notícia. E a notícia é essa. A notícia é que a vacina foi uma fraude? Não. Que a pandemia foi uma fraude? Não. Que não morreram por Covid? Não. Que tem gente falando aqui, então os 700 mil mortos foi uma mentira? Não. Morreram 700 mil pessoas, algumas de Covid e algumas não. Mas tudo foi contabilizado como tal. Porque houve um lobby. E só a Pfizer, vale lembrar, gastou só de lobby, antes de vender mais de $1 bilhão em doses para os Estados Unidos, e vender sem garantia. Porque aqui, eu lembro de ter conversado com o presidente Jair Bolsonaro à época, a grande questão dele não ter assinado, firmado o contrato na primeira oferta, que dinheiro o Brasil sempre tem. Depois ele taca imposto nas nossas costas e a gente paga. Mas essa não foi a questão da não compra. A questão foi, a Pfizer não assumia os riscos de reações adversas. E Eduardo, você fica muito livre também para perguntar e falar qualquer coisa, para não monopolizar, mas é que eu quero dar uma resposta às pessoas aqui que são meio festivas. Depois eu quero falar sobre 700 mortos. Nós vamos falar sobre, mas antes disso eu queria perguntar o seguinte. Você é antivacina? Não existe. Antivacina é uma avaliação, uma análise tão simplista que eu ia me sentir muito medíocre se você define vacina ou antivacina. O que você tem que entender é analisar o indivíduo, ver prós e contras. Qual é o risco da vacina, qual é a eficácia da vacina. Tanto que agora estão perguntando da vacina de sarampo. É uma vacina extremamente segura, 97% de eficácia, e a gente sabe dos efeitos colaterais. Então, você sabe que não dá para ser antivacina. Você tem que ser a favor de tudo aquilo que vai trazer benefício do seu paciente. Agora, você não pode opinar quando não tem os estudos claros. Isso é grave. E falando em relação à história dos mortos, a pandemia existiu. Eu vivi, tinha dias que eu dormia 3 horas. Dizer que não teve pandemia também é mentira. Mas se você olhar... É que as pessoas querem simplificar para pintar demônios. Claro. A mídia conseguiu, com sucesso, pintar o Bolsonaro, que é um dos políticos mais humanos que eu já conheci na minha vida. Ele tem um palavreado inadequado, mas é a personalidade. É uma pessoa que chora, é uma pessoa que se preocupa, uma das pessoas mais humanas, que foi pintada como o pior demônio de todos os tempos pela mídia. Então, assim, essa simplificação é natural. Ou você é contra a pandemia ou a favor da pandemia, seja lá isso que isso queira dizer. Porque o próprio Lula falou, graças a Deus que teve a pandemia, para mostrar que o Estado tem que estar presente. Você quer pensamento mais comunista
E aí você lembra que a China é um comunismo com capitalismo de Estado, e aí você vai conectando as coisas, mas continue. Então, em relação ao Fauci, foi demonstrado que ele aumentou em 10 vezes o índice de fatalidade. Que para mim é o seguinte, quem fazia o tratamento desde o começo, eu cansei de falar, o que mata é o tratamento tardio. A gente não perdia quase ninguém. Então, quer dizer, não estou dizendo que não houve pandemia, porque a gente... não estou dizendo que não tinha pandemia, porque eu tratei muito, eu ficava horas sem dormir. Teve muita gente. Agora, eu vi muitos números inflacionados que não eram de Covid, acusando que morreu de Covid. E vi muito, por exemplo, muitas mortes que eles atribuíram ao Covid. Veio um colega meu falou que uma família que morreu num acidente de ônibus, acho que eles recebiam incentivos para dar o diagnóstico que a morte foi por Covid. Então, vocês que falam que houveram 700 mil casos, nesses 700 mil casos tem um superestimado que eu não sei dizer o quanto, mas é bastante significativo, porque eu vivi a doença, eu perdi muito pouco, colegas meus com a mesma filosofia perderam muito pouco. Por quê? Porque tratavam desde o começo que é redundante, qualquer doença, quando você faz o diagnóstico precoce, o prognóstico melhora. Então, tem que tomar cuidado com esses números que te colocam, isso que eu quero que vocês se defendam, cuidado com essas narrativas. Se eu estou passando informação, que eu tenho dados, até de uma senhora que foi taxada de morrer de Covid, e ela estava com Covid negativo, o filho veio falar isso para mim, então vocês fiquem atentos, quantos desses tiveram? Quantas pessoas que morreram de acidente de ônibus, como os pacientes do meu colega, que botaram a culpa na Covid? E essas pessoas que acabavam morrendo, outro dia eu vi um comentário de alguém, sou médico da UTI, nunca vi esse doutor Zeballos falar tanta asneira, morria a gente. Se você não tratava desde o início, não cortava a inflamação no começo, a chance de ter um caso grave era altíssima. Então essas pessoas que ele atendeu lá na UTI, para mim se foram jovens, mas essas pessoas que ele atendeu na UTI não foram tratadas. Experimenta não tratar uma pneumonia bacteriana, o que vai acontecer? Fica esperando a vacina para pneumonia, você vai ver o que vai acontecer se você não tratar uma pneumonia. Então, o que eu quero que vocês entendam é abrir um pouco a cabeça hoje, saiam um pouco dessas notícias, e eu quero dizer uma coisa para vocês, por mais que apanhei muito na pandemia, mas nem percebia, nunca deseje o mal de ninguém, porque tenha certeza que no momento certo, todos vão receber aquilo que merecem, seja algo positivo ou negativo. Mas o fato é, vamos despertar. Não dá para aceitar mais nada que te joguem. E isso está acontecendo hoje. Tentaram manipular coronavírus, que chegou, foi ridículo. O presidente da Organização Mundial de Saúde, que é financiada pelo Bill Gates, ele chegou lá, botou um monte de gente cheio de aparato de proteção para tirar o pessoal do navio, botou todo mundo no ônibus, e o motorista do ônibus estava de camisetinha. E eu sei, porque eu conheço a biologia do antavírus, ele não transmite com facilidade. Aliás, fizeram uma burrice, porque eles deixaram todo mundo confinado nos quartos. Olha que burrice. E o vírus e os excrementos, que é o que faz a transmissão, ficavam no ar-condicionado. O certo seria botar todo mundo para fora do navio. E mesmo assim ele não foi para frente, por quê? Porque ele não tem condição biológica de se replicar que nem um vírus respiratório como o sarampo e o próprio coronavírus. É só por isso, assim como o ébola. O ébola estão querendo assustar de novo, eles querem manipular vocês. E o ébola não tem competência biológica para causar uma disseminação, porque é mais por secreções, por fezes, por urina, por sangue que ele transmite. Que é uma coisa que em um determinado momento da história, onde você fazia suas necessidades a céu aberto, você tinha um campo... Aí você pegou o ponto que eu ia falar. Se a Organização Mundial de Saúde quisesse resolver o problema, era só botar saneamento básico no Congo. Investe em saneamento básico, que não é só o ébola que vai desaparecer, um monte de outras doenças transmitidas pela água, pelas fezes, pelas secreções. Então eles fazem isso para te manipular, como foi na varíola do macaco também. Eles fazem isso para dar medo e controlar, porque eles viram que eles alcançaram o objetivo. A gente fez papel de bobo, graças a Deus, como eu estava na linha de frente, é covardia, eu vi o que estava acontecendo. Por isso que eu procurava acalmar quando eu ia nos programas da Jovem Pan, quando eu faço nas minhas redes, acalmar, explicando com argumentos. É isso que vocês precisam ter. Argumentos
para vocês entenderem se fazem sentido. E veja quem tem o contra-argumento da pessoa, para ver se faz sentido. Aí você junta os dois e também veja o que você observa. É o único caminho que eu dou a partir de agora, e para vocês voltarem mais, ficarem um pouco longe do mundo digital, que não está te acrescentando. O que não quer dizer que com inteligência você pode criar soluções e a inteligência artificial pode aprimorá-las. Então não é para abandonar isso, mas vocês não podem ficar na dependência, senão, como já tem estudos, a sociedade vai emburrecer mesmo. Olha, a Isabela Vilas Boas, aliás, um grande beijo para a Isabela Vilas Boas, que sempre aqui nos assiste. Ela tem uma pergunta e eu aproveito para emendar, que é o mesmo tema. Quem está na TV, você segura a sua onda que você vai perder um naco desse programa, porque não está no YouTube, o azar é seu. Então eu volto já para a TV, mas quem está no YouTube, nós continuamos. Ela pergunta se o excesso de vacinas num curto espaço de tempo, ela não gera uma doença autoimune. E ao mesmo tempo eu já aproveito para lhe perguntar, a vacina, esta vacina, qual? Da Covid, esta que nos dão. Na realidade não é uma vacina, é um imunogênico, onde você passa a informação... É como a vacina da gripe, você tem que renovar todo ano. Mas não é isso, é que não é vacina. Eles usaram essa expressão vacina para ser mais aceito, porque na realidade eles criaram uma tecnologia, que aliás foi o Robert Malone que criou essa tecnologia, onde eles põem numa bolinha de gordura que facilmente entra na célula uma informação, e essa informação vai induzir a tua célula a produzir uma proteína do vírus, que nesse caso foi a spike, para produzir anticorpos. Qual é a conclusão que a gente chegou? Não protegeu contra a infecção, contra a disseminação, espalhou no organismo inteiro e teve várias consequências que eu não vou citar aqui. Então, quer dizer, ela nunca foi vacina, foi uma imunoterapia genética, bem intencionado ou não, não deu certo e apresentamos consequências dessa novidade sem terem os devidos estudos. Então isso agora, quando você vê vírus, vacina para vírus, se não é um vírus... Porque, até aquela colocação que você fez. Só para deixar aqui bem claro, o relatório do Congresso americano... Foi ele, eu estou falando disso por causa disso. Trouxe os documentos dos estudos científicos feitos pelo CDC e o FDA à época, que foram omitidos por pagamento da indústria farmacêutica liderada pela Pfizer, segundo o relatório do Congresso. Não somos nós, Que isso estava escondido do povo. Propositadamente. Estava escondido do povo. E o que a chefe do Departamento de Saúde do governo Joe Biden foi à TV falar: vacina é 100% seguro. Quem toma vacina não prejudica o outro. Enquanto o órgão que ela chefiava dizia o contrário, que a pessoa, mesmo vacinada, ainda transmitia a doença. Como é que é isso? Você mesmo vacinado ainda transmitir? E eu podia estar roubando, eu podia estar matando, eu podia estar me prostituindo, não podia estar nada disso. Eu quero só te fazer um pedido simples, um pedido para você que acompanha o meu trabalho. Todo dia, ao vivo, 7h30 da noite, 19h30, eu estou ao vivo aqui no YouTube, no canal do Metrópolis, analisando os principais acontecimentos da política brasileira com muita seriedade e análises. E em tempo de tanta informação superficial, a sua audiência faz toda a diferença. Então, se você valoriza análise crítica, informação e conteúdo sem filtro e sem firula ideológica disfarçada de jornalismo, participa da nossa live Pavinato 7h30, ao vivo, às 19h30, no canal do Metrópolis, aqui no YouTube.